Quando se fala no passado de Itajaí, um dos principais assuntos que vem à mente é a família Conder. Muitos integrantes que carregam um sobrenome alemão colaboraram política e socialmente para a cidade. Os Conders chegaram aqui nesse processo, na metade do século, na segunda metade do século XIX, que basicamente era o quê? Eram imigrantes alemães que, devido às questões econômico e políticas da formação do Estado alemão, foi obrigada essa migração para outras partes do mundo, dentre eles o Brasil. Os Conders se fixaram aqui na foz do rio Itajaí-Açu, porque toda a imigração do Vale do Itajaí-Açu surgiu aqui era por aqui que as pessoas paravam, tanto que Itajaí tinha o antigo consulado alemão. Tanto que a importância era tão grande de Itajaí para esse fluxo migratório que até foi construído um consulado alemão aqui para registrar essa vinda desses imigrantes e o grande fluxo que teve de pessoas oriundas do continente europeu e da Alemanha para cá. Através da atividade comercial no século XX, como armazéns de importação e exportação, os Conder acharam a maneira de enriquecer e fazer carreira política. E praticamente eles vão trabalhar com o comércio portuário, né? Mas na realidade esse comércio ele vai ser um elo de ligação, né? Não só a família Conder, como outras também, como por exemplo Bauer, mas a família Conder em especial, né? A Asebur, a Marlboro, mas em especial a Conder, eles começam com esse trabalho do comércio portuário, né? Fazendo estabelecendo a comunicação entre as colônias do Vale do Itajaí e Itajaí-Mirim, né, com as demais localidades do sul do país, como também de outros estados do país, né? E geralmente alemão só comercializa com alemão e italiano só com italiano. Tanto que os Conder foi um desses alemães que não subiram o vale. Ficaram aqui para fazer essa interface comercial que se tinha em Blumenau, em Rio do Sul e assim vai. Também na segunda metade do século XIX, o Marcos Conder Sênior, ele ganhou o título de coronel Marcos Conder, mas nós vamos ter também o Marcos Conder, né, que foi prefeito de Itajaí de 1915 a 1930. Então, a partir do início do século XX, por exemplo, a família Conder ela vai ocupar um espaço de protagonismo político, até mesmo pela ascensão, né, das indústrias no Vale do Itajaí e Itajaí-Mirim, como a Hering, a Renault, que vão ser parceiros comerciais da família Conder, e aí elas iniciam um processo de ascensão política também. Por quê? Porque até praticamente a década de 10, de 20, mas sobretudo de 10, nós vamos ter uma recomposição política, inclusive em Itajaí, do Partido Republicano, né? Então, em 1911, nós temos a morte, por exemplo, de Pedro Ferreira, que abre um espaço, porque Pedro Ferreira era uma das lideranças do Partido Republicano em Itajaí, juntamente com Lauro Miller, né? Mas Lauro Miller é 1926. Então, a partir desse momento, 1910, 11, a família Conder ascende politicamente, né, nesse espaço deixado. Também é um espaço que vai sendo aberto também por Abdon Foz, né, por Philipp Schmidt. Então, eles vão ter essa ascensão política nesse momento, até porque Marcos Conder vai assumir a superintendência de Itajaí a partir de 1915 e vai ficar até 1930. Com o falecimento de Marcos Conder Sênior em Hamburgo, após viajar para a Alemanha, coube ao filho Marcos Conder terminar a obra da Casa Conder. A casa foi construída em estilo das casas senhoriais do Vale do Rio Reno, na Alemanha, onde Conder Sênior nasceu. A casa deles pertenceu a eles até a década de 80. Somente em 82, 83, na década de 80 em específico, ela foi passada para uma outra pessoa que era ligada à família, não era da família, mas era ligada à família, que hoje pertence ao particular no caso. Pertenceu à Caixa Econômica, que depois ela foi leiloada e pertence hoje a um particular, a Casa Conder hoje. E outros elementos também, né? Porque, por exemplo, no início do século XX, até a década de 1920, os Conder fundaram a usina de açúcar Adelaide Conder, né?
que depois foi conhecida como Uzate, porque na década de 50, 60 ela foi vendida, né? Mas ficava ali na Pedra de Molar, no atual município de Ilhota, que na década de 20 pertencia, era distrito de Itajaí, né? Então você tem essa condição, um protagonismo político, mas também econômico, né? Que nasceu a partir do comércio portuário, aduaneiro, né? Os casamentos arranjados entre famílias de elite para a ascensão social eram comuns na época, tanto que Marcos Conde Essênio casou-se com Adelaide Flores em 1877. Então nós temos a ascensão também da família Bornhausen, que vai se tornar Conder Bornhausen, né? A partir daí também, tendo Irineu Bornhausen como governador na década de 50, né? Então essa participação também da família Bornhausen, né? Juntamente com a família Conder, então formando aí essa descendência dos Conder Bornhausen, né? A Elizabeth Conder, né? Casou com Oswaldo Reis, a Elizabeth Conder Reis, né? Que é mãe do Antônio Carlos Conder Reis, né? Que nos deixou há pouco, também fez carreira na política, né? E do casamento de Irineu com a Marieta Conder, né? Na política nós vamos ter o Jorge Bornhausen, o irmão dele, Paulo Bornhausen, mais recentemente, né, o filho dele também, o Paulinho Bornhausen, então vem dessa descendência, né? É fácil andar por Itajaí atualmente e perceber que diversos locais importantes recebem o nome da família Conder, pelo fato do município ter recebido diversas contribuições da família que estão registradas na história. Os nomes estão aí, né? Gravados na cidade, né? Quer dizer, essa escritura, digamos assim, ela existe, está inscrito na cidade. Agora, a representação disso para as pessoas, né, é que talvez me pareça outra hoje. Até porque também as demandas da sociedade, as próprias demandas da história também são outras, né? Hoje há urgência de outras demandas também, né? De outras perspectivas, de outras preocupações, sobretudo com relação à própria história. Então, né? E de que perspectiva a história pode ser contada, né? Porque num determinado momento a perspectiva da história de Itajaí era contada a partir dessa perspectiva, da família Conder, da família Bornhausen. Hoje há outras preocupações, né? Outras demandas também da história de Itajaí, né? Que devem e precisam ser contempladas, não? Então, para além da família Conder, que tem uma contribuição, outras. Então isso acaba, né, sendo dividido, digamos assim, né? O que é interessante, porque houve um momento que na história da cidade era só a família Conder Bornhausen. Então, né, hoje é uma cidade de porte médio e que precisa de outros olhares também com relação à história, né? Com relação às pessoas que construíram e que constroem a cidade de Itajaí. Então tem que dar visibilidade também a esses outros atores, né? Vamos dizer assim.